A partir daqui, então, começam as lições novas que a gente vai estar passando agora. Nós vamos passar pelos livros do Novo Testamento até chegar em Apocalipse. Como o nosso tempo é curto, vai ser basicamente 1 a 2 versos em cada livro, para a gente ter uma visão geral, tá? E aí ver o grande final da revelação de Deus. E aí a gente vai entender por que disso. No capítulo 1, final do capítulo 1 de Atos, fala que colocaram Matias no lugar de Judas, como um dos 12 discípulos de Jesus, depois chamados de apóstolos. Qual a diferença de discípulo e de apóstolo? Discípulo é seguidor, apóstolo quer dizer enviado. Jesus enviou os 12 para irem para os outros lugares para falar para todo mundo o que Cristo fez por eles. Capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo. Nós não vamos entrar aqui, que a gente precisaria de horas só nesse capítulo. Mas só para a gente ver por que fala disso, verso 1, capítulo 2, verso 1, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que 50 dias após a Páscoa, tinha uma festa que o judeu comemorava há mais de 1000 anos. Todo ano comemorava, que era a festa dos 50 dias, onde ele lembrava. Deus fez um pacto com o nosso povo, lá no Monte Sinai. Ele deu a lei na nossa língua, nós somos o povo de Deus, e era uma festa onde eles relembravam tudo isso. Jesus morre no dia da Páscoa. Tinha a festa das primícias, que era no domingo. Jesus ressuscita na festa das primícias. A próxima festa é Pentecostes, que é a festa onde se lembrava o pacto que Deus fez com Israel. E aí Deus pega e faz descer o Espírito Santo, e o povo, os discípulos de Jesus, falam na língua das nações que tinham ali. No Monte Sinai falou hebraico, ali falou na língua das nações, ou seja, Deus estava escolhendo como povo dele, não somente pessoas dentro da nação de Israel, mas qualquer pessoa de qualquer povo. Deus ali está deixando claro: olha, Israel ficou de lado porque rejeitou o Salvador, agora todo aquele que crê é meu povo. E aí, nesse ponto, a gente entende por que o Novo Testamento está escrito em grego e não em hebraico. Porque Israel esquece de Deus, e agora Deus começa a ir para todos os povos, e a língua oficial na época a mais falada era o grego. Vamos lá, capítulo 3 agora então, versos 5 a 8. Alguém pode ler? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Havia um homem que pedia esmolas na porta do templo, e sempre pedindo dinheiro para todo mundo. Pede para Pedro e João, e aí eles viram para aquele homem e falaram assim: a gente não vai te dar nem ouro, nem prata, não vai te dar dinheiro, mas em nome de Jesus você pode ser curado, levanta e anda. E aquele homem é curado, e ele entra louvando a Deus. Aí você fala: por que era importante esse milagre? Porque provava, servia para autenticar a mensagem de que Jesus estava vivo. Se Jesus estivesse morto, a sua mensagem acabou e os milagres não aconteceriam. Agora, se os discípulos chegam e falam assim: olha, no poder de Jesus, que foi ressuscitado entre os mortos, você pode ser curado agora, provava que Jesus continuava vivo. Jesus ressuscitou, não estava morto. Então esses milagres que aconteciam principalmente no livro de Atos, serviam para autenticar a mensagem de que Jesus pagou os nossos pecados na cruz e não continuava morto, ele estava vivo. Versículos 12 e 13. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que orais tanto para nós, por nossa própria virtude e santidade, fizéssemos milagres que homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então,
ele fala assim: vocês acham que a gente fez isso porque a gente tem poder? Pela nossa força? De jeito nenhum. Pelo contrário, esse homem está andando, ele está curado pelo poder de Jesus Cristo, aquele que vocês negaram, aquele que diante de Pilatos vocês gritaram: crucificam. E aí ele começa a usar dessa situação para falar para as pessoas sobre o que Jesus fez por eles na cruz e que Jesus estava vivo. Versos 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, eles falam assim, mas Deus havia determinado tudo isso aconteceria, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e o que sobra para vocês? Arrependam-se e convertam-se. O que quer dizer isso? O arrependimento é mudança de pensamento e atitude. Aquele povo achava que seria salvo por ser descendente de Abraão, por ser religioso, por ser da religião judaica, e aí ele está falando: se arrependa, quer dizer, a sua religião judaica não te salva. O fato de você nascer judeu não te salva. O fato de você achar que segue os mandamentos não te salva, porque você não segue. Você é um pecador. Você precisa mudar o seu pensamento. E converta-se. O que é conversão? Você está indo numa direção, e de repente você vê que essa direção está errada e você vira e vai em outra direção. E ele está falando: chegou a hora de vocês refletirem sobre isso tudo e terem uma mudança de pensamento. E se arrepender e mudar o rumo da sua vida e ir na direção de Jesus, esquecer a direção do que os nossos pais ensinaram lá no passado, a religião que vocês receberam e que vocês caminharam nela, mas não pôde salvar vocês até agora, porque Jesus precisou vir para pagar os pecados, e agora, em vez de ir nesse rumo, vocês viram e se convertem na direção de Jesus Cristo. E aí, quando você faz isso, o que acontece? Os pecados são perdoados. Por que são perdoados? Porque Jesus na cruz disse o que? Está consumado. Está tudo pago. Não precisa pagar mais nada. Agora, se eu acho que eu não preciso disso, não foi por mim. Se eu não me arrependo e quero continuar do mesmo jeito, não adiantou nada para mim. Então por isso que ele chama: arrependa-se, converta-se e os seus pecados serão perdoados. Capítulo 4, verso 12, antes de ler o 12. Por causa desse crime, Pedro e João são presos, porque eles falaram que Jesus curou aquele homem, que Jesus estava vivo. E por que eles foram presos? Por causa que eles estavam falando o nome de Jesus, e diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que Jesus era um malfeitor. De repente tem um homem aleijado que a cidade inteira conhecia, que o país inteiro conhecia, porque o pessoal vinha de outros lugares para ir para o templo, e aquele homem está louvando a Deus, dizendo: Jesus me curou. Mas como que um morto curou esse homem? Não tem jeito. Então Jesus estava vivo. Então prendem João e Pedro para o quê? Parar de falar de Jesus, para intimidar os dois. O mesmo sinédrio que julgou Jesus agora prende os dois. Versículo 12, 4:12. Que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele deixa claro o seguinte: olha, estou deixando claro para vocês que não há nenhum outro nome, não há outra pessoa, não há outro ser, não há uma religião, não há as suas obras, nada nesse mundo pode nos salvar, somente Jesus Cristo. A religião não vai salvar ninguém, a placa da igreja não vai salvar ninguém, o líder religioso não vai salvar ninguém, as obras que a gente pratica não vão nos salvar, as regras de uma igreja não vão nos salvar, os sacramentos que a gente segue não vão nos salvar. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Só nele que há salvação. E aí esses homens ficaram loucos da vida com eles falando isso. Por quê? Ali eles começaram a discutir entre eles, o sinédrio, falando assim: nós temos que calar a boca desse povo, porque senão o povo vai acreditar que Jesus está vivo. E eles não podiam negar o milagre, porque todo mundo conhecia e sabia que o cara era aleijado, não podia negar o milagre. Então eles tentaram intimidar
Pedro e João, versos 18 a 20. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. Então, eles pegaram e falaram assim: a gente não pode deixar de falar do que temos visto e ouvido. A gente vai obedecer aos homens ou a Deus? E eles não puderam fazer mais nada contra Pedro e João, porque sabia que não tinha como negar o milagre. E esse milagre comprovava, esse Jesus está vivo. Porque o mesmo Jesus que fez os milagres lá, em Cafarnaum, em Nazaré, em Caná, em Betânia, em Jerusalém, agora também está curando um homem. Então ele não está morto, ele está vivo. E eles falaram assim: olha, não importa o que os outros digam, não importa o que eles façam contra nós, nós não vamos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. É verdade para a minha vida e eu vou falar para todo mundo. Um exemplo disso foi o endemoniado gadareno. Lembra que ele queria entrar no barco com Jesus depois de curado? E Jesus falou: fica e conta para todo mundo o que fez. E ele saiu pelas 10 cidades contando para todo mundo o que Jesus tinha feito por ele. E é isso que é ser testemunha. No capítulo 5, nós vamos pular, o 2 fala que muitos se converteram, no 5 fala de mais de 5.000 pessoas crendo em Jesus, no 4, desculpa, no 5 fala que alguns tinham medo de estar junto, mas ao mesmo tempo os tinham em grande estima, tinha respeito por eles, porque eram pessoas de caráter, de conduta, de coerência na vida deles. O pessoal olhava o jeito que eles viviam e falava assim: esse povo é diferente, Jesus mudou a vida deles. Eu não quero, porque eu tenho medo da minha família me criticar. Eu não quero, porque eu tenho medo dos líderes religiosos. Mas eles se respeitavam. E aí, chega no capítulo 7, o 6 e o 7, fala da vida de um homem chamado Estevão. E Estevão estava ensinando, e por causa do ensino dele, ele estava sendo apedrejado pelos judeus. Capítulo 7, versos 54 a 56. Então ele ensinou, no ensino dele ele deixou claro, pelo ensino dele, sobre a fé em Jesus, que Jesus é que tinha feito tudo aquilo por ele. E aí olha o que acontece, 54 a 56. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, guerrilhavam os deles contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Estevão está sendo odiado pelos judeus ali por causa da mensagem, e eles estão tentando matá-lo, querendo matá-lo, e ele olha para o céu e Deus permite que ele veja quem? Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Isso mostrava algumas coisas. Primeiro, se Jesus estava lá, ele estava vivo. É prova de que ele ressuscitou, de que ele estava com Deus, de que ele era Deus, e quem está à direita é a pessoa mais importante. Então Deus como rei, soberano, e Jesus à sua direita como mais importante. Já odiaram ele por falar isso. E uma curiosidade, todos os textos bíblicos que mostram Jesus à direita do Pai, ele está sentado à direita do Pai, quase todos os textos. Mas nesse texto ele está em pé. Por que ele estava em pé? Quando alguém está chegando na casa da gente, a gente está sentado, está chegando alguém, o que a gente faz? A gente se levanta, vai lá e abre a porta, não é isso? Estevão estava para ser morto aqui. Aí ele não vê Jesus assentado, mas vê Jesus em pé, porque estava abrindo a porta, estendendo a mão para recebê-lo na sua presença. Por isso que quando a pessoa morre hoje, não vai para o paraíso. Lembra que tinha o paraíso, o seio de Abraão, onde estava Abraão, Lázaro. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele levou o cativeiro para o céu. Ele pegou todos aqueles que estavam ali aguardando o dia do pagamento e levou ao céu. Antes precisava do paraíso, porque o pagamento ainda não tinha sido efetuado. Agora Jesus pagou, e aí Jesus leva todos para o céu. E aquele que morre confiando em Jesus vai direto para o céu, não vai para o paraíso. Olha só, 59 e 60. E apedrejaram Estevão,
que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não me desculpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Ou morreu. Porque pode ver o verso 1, fala: Saulo consentia na sua morte. Agora, por que fala que ele adormeceu e não morreu? Porque aquele que morre confiando em Cristo, a morte não é o fim para ele. Pelo contrário, é o começo. Quando eles matam Estevão, eles não estavam separando Estevão de Cristo. Pelo contrário, estavam jogando Estevão nos braços de Cristo, porque ele já está em pé, pronto para o receber. Bom, no capítulo 8 fala que aí essa perseguição contra os que creram em Cristo começou a se intensificar. E aí o pessoal saiu para fora, saiu para outros lugares. E nisso começaram a falar do que Cristo tinha feito no estado da Judéia. Lembra? Sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Aqui no capítulo 8 chega essa palavra, essa mensagem na cidade de Samaria. E Filipe está lá ensinando em Samaria. E aí Deus dirige Filipe e fala assim: ó, sai, vai para o caminho ali, que tem um cara que precisa ouvir. Então capítulo 8, versos 27 e 28. E levantou-se e foi, e eis que um etíope eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era surpreendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Então Filipe está num caminho e pensando: por que Deus quer que eu fique aqui, cara? Não tem ninguém nesse lugar. De repente passa uma carroça. E está lá um alto funcionário lá da rainha da Etiópia passando. E ele foi para Jerusalém adorar. Claro, então ele conhecia sobre Deus alguma coisa, tinha se convertido à religião judaica e tinha ido para Jerusalém. E no retorno ele está lendo o profeta Isaías, está lendo um texto de Isaías, versículos 30 e 31. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Então, Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explica? Alguns de nós já sentimos isso, né? Poxa, a Bíblia é interessante e tal, mas eu não consigo entender. Eu preciso que alguém me ajude a entender, me explique para eu poder entender, para ver se ela faz sentido ou não. E esse homem convida Filipe para subir na carroça para ajudar. Olha o que ele estava lendo, versos 32 a 34. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu buscador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, o texto que ele estava lendo é Isaías 53. Aqui era os versos 7 e 8. Então ele estava lendo o capítulo inteiro. Esse capítulo é aquele que a gente citou na outra aula. Lembra o verso 4? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si. E aí fala que ele levou o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí tem esses versos 7 e 8 que está aqui, e depois do 10 e o 11. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então era esse texto. E aí em cima desse texto, houve uma explicação. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A partir daí anunciou Jesus. Olha, quem que ele está falando? Está falando de quem? De Jesus. Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas transgressões,
o castigo que traz a paz caiu sobre ele, e é ele que veio para nos salvar. Deus viu o que ele fez, ele disse: está tudo pago, e Deus disse: fiquei satisfeito. Começou a explicar sobre Jesus para aquele homem. Versículos 36 e 37. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele quis se batizar porque era uma identificação com a mensagem. Lembra que batismo é uma identificação. Ele falou: eu concordo com essa mensagem, eu creio, então vou me batizar porque eu concordo com essa mensagem. E aí Filipe falou: só pode se você creu. E a resposta dele foi o quê? Eu creio que a minha religião me ajudou, e que eu sigo fulano, ou santo isso, ou Nossa Senhora disso, ou daquilo outro. Foi isso que ele respondeu? Não. Eu creio que Jesus Cristo, o Salvador prometido, Cristo é prometido, ungido, Messias, é o Filho de Deus. Capítulo 9, versos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, Saulo era um fariseu extremamente religioso, e ele achava que os discípulos de Jesus estavam pregando uma mentira. Ele acreditou naquela mensagem que os fariseus pregaram, de que Jesus não tinha ressuscitado, que tinham roubado o corpo de Jesus, e ele começou a perseguir as pessoas. Quando estavam matando Estevão, ele estava ali. E aí ele pediu carta e foi para Damasco, outro país. Ele foi para a Síria, e ele, no caminho, ele queria pegar todo mundo e levar preso para Jerusalém. E é interessante o termo que usa, que todos aqueles que achassem que eram do caminho. Por que do caminho? Eles ficaram conhecidos por um tempo como aqueles do caminho. Porque lá em João 14,6, Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a mensagem é o seguinte: existe um caminho para ir para o céu. Existe uma maneira de chegar até Deus, esse caminho é Jesus Cristo. Então por isso que chamavam os do caminho, porque era a mensagem do caminho. Como eu faço para chegar até Deus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler só os 5 agora, 3 e o 4, Paulo está indo, vê uma grande luz, ele cai do cavalo ali, e vê uma voz e fala com ele. Saulo era o nome hebraico, Paulo lá o nome romano. Ele nasceu numa região de Tarso, que era a região da Turquia. Era uma província romana, mas ele era de ascendência judaica. Verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora imagina, para ele que jurava que Jesus estava morto, que o corpo dele tinha sido roubado, que era uma mentira a mensagem desse povo do caminho, que falava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele está vivo, que ele pode dar vida eterna. De repente Jesus aparece para ele: aqui, Paulo, estou vivo. Aquilo muda a vida desse homem completamente. De perseguidor, agora ele passa a falar para todo mundo: olha, gente, a mensagem era verdadeira, ele está vivo sim, eu vi. Versículo 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então ele passava pelas sinagogas, que era como igreja dos judeus, pegava os textos da Bíblia e provava: ó, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele está vivo, eu vi. E ele é o Salvador prometido. Lá em Isaías diz isso, lá em Salmos diz isso. Ele tinha o conhecimento da Bíblia e rapidamente ele pega tudo aquilo e começa a testemunhar do que Jesus tinha feito na vida dele. Capítulo 10 fala que Pedro vai pregar para um centurião romano, que nós não vamos ler por causa do tempo. Gostaria de ter tempo, mas na segunda etapa nós passamos por todos esses textos em detalhes, tá? Na sequência do estudo. Mas no capítulo 11, versos 20 a 21,
Vamos ler ali? 11, 20 a 21. E havia entre eles alguns homens, discípulos e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. Onde eles iam, eles anunciavam a Jesus. Eles não anunciavam placa de igreja, eles não anunciavam livro de regras, eles anunciavam Jesus. Que Jesus é o Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele veio. E aí o que é interessante, que crendo se converteram ao Senhor. Ou seja, eu creio no que Ele fez por mim, eu creio que Ele pagou os meus pecados na cruz, e eu me rendo a Ele, eu vou para a direção dEle. Isso é conversão. E aí se entregavam a Jesus, se convertiam a Jesus. Verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante que aqui em Antioquia é que fala que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão quer dizer pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo. Porém, na época tinha um termo até meio pejorativo. Quem são esses loucos ali? Ah, são os que seguem Cristo lá, os cristãozinhos lá, os cristinhos ali. E aí ficou o termo cristão, para aquele que crê em Cristo. Tem muita gente que carrega o título de cristão sem entender um pingo do que isso significa, que é simplesmente aquele que segue a Cristo. A pessoa se diz cristão porque segue um sistema religioso. Isso não é ser cristão. Ser cristão é colocar a fé em Cristo e seguir a Cristo. Paulo sai para pregar, então aí aquela questão que foram para essa região, que eu adiantei um pouco, a região da Turquia, e ele anuncia nessas regiões da Galácia. No capítulos 13, 14, ele vai por esses lugares anunciando Jesus. Lá no capítulo 13, versos 44 a 46. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna. Voltamos-nos para os gentios. Então Paulo, quando chegava numa cidade, primeiro ele ia numa sinagoga, porque os judeus já tinham conhecimento do Velho Testamento, então era mais fácil de apresentar para eles. Porém, quando ele começou a falar, o pessoal começou a blasfemar, começou a zombar de Cristo. E aí ele falou: já que vocês não querem crer, eu vou pregar para os gentios. Gentio era qualquer um que não era judeu. Eu vou pregar para outros povos. Já que vocês não querem crer, não são dignos da vida eterna, não se acham dignos da vida eterna, eu vou falar para quem quer ouvir. Lembra que uma vez Jesus falou assim, quando o pessoal começou a criticar Jesus, porque ele estava comendo com publicanos e pecadores, ele falou: quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim chamar os santos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E aqui essas pessoas rejeitam, e à medida que eles rejeitam o Evangelho, rejeitam a mensagem de Jesus, então eles não têm a vida eterna. Quando a gente diz assim, não quero, não é para mim, eu prefiro pensar diferente, eu estou rejeitando o presente que Deus está dando da vida eterna. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, é um presente, certo? Eu dou. Agora, se eu rejeito o presente, ele é meu ou não? Ficou, pode ser, se eu chegar, esse daqui é um presente, está aqui, ó, pode vir pegar. Se ninguém pegar, vai ficar aqui. E Jesus está oferecendo a vida eterna. Agora, aquele que não aceita o presente, ele não vai receber essa vida. O que acontece é que aí Paulo sai para pregar em outros lugares também, e ele vai mais distante. E capítulos 15 e 16 fala que ele começa a ir para as outras regiões da Turquia, e chega no 16 ele vai para a Macedônia Antiga, e essa parte hoje pertence à Grécia aqui, na divisa entre Filipos, aí vem para Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas,
E Macedônia hoje a divisão um pouquinho para cima. Naquela época essa parte de cima era chamada de Filipos. Chega no capítulo 16, e ele está ensinando ali, acontece de ele ser preso por causa que ele estava anunciando Jesus. Versos 22 a 25, 16, 22 a 25. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, Paulo e Silas, aqui não era Barnabé que estava com ele, era Silas, foram açoitados e presos no cárcere. E em vez de ficar lá reclamando, Deus, a gente estava fazendo o que era certo, agora a gente está aqui sofrendo. Não, eles louvavam a Deus. E aí acontece um grande terremoto, a porta se abre e o carcereiro entra em pânico. E aí ele achou que todo mundo tinha fugido. E pela lei romana, ele deveria pagar a sentença dos prisioneiros. Então ele ia se matar para não ter que ir a julgamento. Paulo grita, manda ele parar, fala, ó, nós estamos todos aqui. Aí esse homem chama Paulo e Silas e faz uma pergunta para eles. Verso 30. Retirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Que boa pergunta. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? E aí Paulo começou: não corta o cabelo, não assiste televisão, não joga bola, não come carne de porco, não pode trabalhar no sábado, tem que crismar, passar pela primeira comunhão, tem que encomendar a tua alma. Foi isso? Olha a resposta, 31 e 32. Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. É simplesmente crer. Ah, eu sei que ele veio ao mundo. Tá, mas veio para quê? O que ele fez? Ele morreu na cruz e pagou o nosso preço, levou o nosso castigo, levou a nossa maldição, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus, não é isso? Ele morreu por nós. E aí eu creio nessa mensagem. Eu pus no grupo do WhatsApp aí, na hora do estudo, então alguns ainda não viram. Essa figura aqui, tá? Quando a gente morrer, vai para onde? Tá? Ah, eu sou jovem demais para pensar em Deus, agora deixa quieto. Quando for velho eu penso nisso. Sou autossuficiente demais para pensar em Deus, eu não preciso de Deus, eu tenho as coisas. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e compro. Ah, eu estou feliz demais agora para pensar em Deus, depois eu vou pensar em Deus. Estou ocupado demais, não tenho tempo para Deus. Estou cansado demais para pensar em Deus. Só que uma hora pode ser tarde demais para a gente pensar em Deus. Um mês tem 744 horas. Uma semana, 168 horas. Um dia, 24 horas. E a gente diz que não tem tempo para Deus. E uma hora pode ser tarde demais para se crer que Jesus pagou os nossos pecados na cruz. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. A hora agora, o dia hoje, amanhã pode ser tarde demais. Lembra aquela história do homem rico? Amanhã pode ser tarde demais. Capítulo 17, verso 11. Agora Paulo está em outra cidade. Ele passou por Tessalônica, agora está em Bereia. Verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O pessoal de Bereia ouviu a palavra e recebeu ela no coração. Lá em João, capítulo 1, verso 12,
Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu. Na hora que nós cremos em Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus não é verdade. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus, senão é somente uma criatura. Mas todos quantos receberam Jesus, eles são filhos de Deus. E aqui está falando que esse pessoal de Bereia, eles ouviram a palavra e receberam a palavra. E aí quando fala lá no texto de João, todos quantos o receberam, está deixando claro o seguinte: olha, a gente precisa receber a palavra no nosso coração, ela tem que entrar. Lembra da parábola do semeador? A semente cai no coração e produz algo maravilhoso. Então eu recebo essa palavra, eu recebo esse Jesus na minha vida e eu sou filho de Deus agora. E essas pessoas faziam o quê? Eles comparavam com a Bíblia para ver se aquilo era assim mesmo. Porque está cheio de gente que diz que ensina a Bíblia, está cheio de gente que fala que acredita na Bíblia, mas a gente tem que vir aqui e confirmar, é assim ou não? E essas pessoas iam lá e confirmavam. A nossa fé não pode estar numa pessoa e nem num sistema. A fé de vocês não pode estar em mim, tem que estar em Cristo Jesus e no que a palavra de Deus diz. Capítulo 19, versículos 18 e 19. Capítulo 19. Paulo agora está em Éfeso. E Éfeso era uma cidade da Turquia. E aí as pessoas creram. E aqueles que creram, eles tomaram uma atitude. Versos 18 e 19. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Então, muitas pessoas em Éfeso começaram a crer. E alguns seguiam a sua religião. E alguns seguiam a religião de bruxaria, de artes mágicas. Eram bruxos. E eles tinham esses livros que ensinavam essas práticas para eles. Certo? Quando eles entenderam o que Cristo fez por eles, e eles agora, eu sigo a Jesus Cristo, aí entra o ponto do arrependimento. Antes eu acreditava nesses livros, antes eu acreditava nessa religião, agora não, eu só acredito em Jesus. E aí eles se converteram, eles foram para o caminho de Jesus, saíram do caminho da feitiçaria, saíram do caminho daquelas artes mágicas e foram para o caminho de Jesus. E aí o que eles fazem com os livros? Puseram fogo. E juntando o valor dos livros, dava 50.000 denários ou moedas de prata. Quer dizer, 50.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro. Só que na cabeça deles, eles entenderam o seguinte: isso daqui que eu acreditava era uma mentira. E por isso eu rejeito isso, e eu não vou nem dar para ninguém, eu vou pôr fogo nisso, porque isso é uma mentira. Então eu não posso passar para outro uma mentira, eu tenho que passar para outra verdade. Eu acreditei em algo muito maior que isso. Algo muito mais valioso que isso, que é Jesus Cristo. Então para mim esses livros não têm mais valor nenhum. E puseram fogo porque a fé deles agora estava em Cristo. Isso envolve o tal do arrependimento e a conversão. A mesma coisa para a gente. Às vezes a gente acreditou em muitas coisas, a nossa fé estava firme naquilo, só que chega uma hora que a gente tem que escolher ou Cristo ou aquilo. Aquelas pessoas escolheram Cristo. E nós temos que ter a mesma decisão. Onde é que nós vamos colocar a nossa fé? Qual é o valor que Cristo tem para a gente? Capítulo 26. Aqui Paulo, do 20 até o 26, Paulo foi preso em Jerusalém. Aí quiseram matá-lo, aí ele apelou, ele foi julgado, aí ele foi ouvido por um, foi ouvido por outro, e aí ele pede para ser julgado em Roma, porque se ele fosse julgado em Jerusalém, ele seria executado por causa da perseguição dos judeus contra os que criam em Cristo, contra os cristãos. Então capítulo 26, versos 27 e 28. Acreditais, ó rei Agripa,
dos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, Paulo fala assim: e Agripa, você acredita nos escritos, nos profetas, na Bíblia? Eu sei que você acredita. Aí Agripa fala assim: por pouco você quer me persuadir a virar cristão? Um homem que sabia as coisas, mas não cria. Errou o céu por 45 centímetros. A distância entre a mente e o coração. Imagina só o cara chegar no inferno contando a maior vantagem. Cara, eu sabia tudo, eu quase fui para o céu. Tem alguma vantagem disso? Nenhuma. Então, nós somos chamados a saber o que Deus diz, mas a também colocar a nossa fé naquilo que Deus diz. Bom, no tempo que Paulo estava preso, Paulo escreveu muitas cartas, tá? E também durante as suas viagens ele escreveu várias cartas. Uma das cartas que ele escreveu, e agora nós não vamos nos preocupar na ordem que elas foram escritas, mas na ordem que elas estão na Bíblia, para ser mais rápido, para a gente chegar em Apocalipse, tá? Uma das cartas que ele escreveu foi antes de ele ir preso para Roma. Quando ele estava na Grécia, ele escreveu o desejo dele de ir para Roma. Então, capítulo 1, Romanos, próximo livro da Bíblia, capítulo 1, verso 16. Também, quando a gente fizer a continuação do estudo, a segunda etapa, a gente passa pelo livro de Romanos quase inteiro. Atos e Romanos a gente passa em detalhes. Hoje nós vamos ver alguns versos só. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra Evangelho, lembra que é a boa notícia de Deus. O que é o Evangelho? Cristo veio e pagou os nossos pecados. A má notícia: éramos pecadores. Os mandamentos mostravam isso. Merecíamos o inferno, iríamos para o inferno, estávamos espiritualmente mortos. Jesus veio e resolveu por nós. Jesus veio e pagou os nossos pecados na cruz, e nós podemos chegar diante de Deus. Essa é a boa notícia. E aí fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que vai na igreja. É isso? Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz coisinhas boas, segue as regras, todo aquele que... A maior expressão do poder de Deus não está em curar um aleijado, um cego, mas a maior expressão do poder de Deus está em resolver o problema do pecado e dar vida eterna para aquele que estava morto espiritualmente. Jesus pagou os nossos pecados, e o poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Versos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Então, veja só, nós olhamos para a criação de Deus e nós podemos ver os seus atributos, ou seja, as suas qualidades, que Deus é supremo, soberano, onisciente, onipotente, que Ele é fiel. E é isso que nós estamos estudando desde o começo, certo? A gente olha para a obra de Deus, para a criação de Deus e vê ali características, qualidades de Deus, os atributos de Deus. Por isso o homem não tem desculpas diante de Deus, porque em vez de adorar o Criador, ele prefere adorar a criação. Em vez de adorar a Deus, ele prefere adorar uma vaca, ele prefere adorar o sol, ele prefere adorar uma pessoa que passou aqui na terra, ele prefere adorar o líder de uma igreja, a placa de uma igreja, ele prefere adorar um santo, ele prefere adorar uma pessoa que foi boa, que passou no mundo. Por exemplo, Pedro foi bom, foi discípulo de Jesus, mas não é para ser adorado. Ele prefere adorar as coisas criadas, em vez de adorar o Criador. Por isso o homem não tem desculpas diante
de Deus. Se a gente fosse para o capítulo 2, ele vai falar que um outro argumento pelo qual o homem não tem desculpas diante de Deus é porque a consciência mostra que a gente é pecador, porque a gente acusa os outros de ter feito errado, mas a gente às vezes faz também. A gente acusa aquele bandido, aquele sem vergonha, daquele ladrão lá que roubou isso e aquilo, mas a gente tira vantagem do negócio e engana alguém. A gente acusa o outro de ter matado, mas no coração a gente diz: fulano para mim morreu. E fala: o homem é hipócrita, porque ele também, pela sua consciência mesmo, ele acusa os outros, mas ele tenta se inocentar dos mesmos erros que ele acusa o outro. No capítulo 3, fala que tinha no final do 2, os religiosos. E falando do judeu, se achava guia dos cegos, melhor que os outros, a Bíblia está na nossa língua, mas não cria no Salvador, e por isso ele também não tinha desculpas diante de Deus. Ninguém tem desculpas diante de Deus. Olha o capítulo 3, verso 10. Como está escrito: não há justo nem sequer um. Lembra quando Jesus chega para o jovem rico, aquele jovem rico chega: Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? E aí Jesus, bom mestre, ele fala, né? Aí Jesus fala assim: por que você me chamou de bom? Só um que é bom, que é Deus. Aqui está declarando de novo que ninguém é bom, ninguém é justo. E onde está a prova? Os mandamentos. Os mandamentos mostram que nós não somos justos, que nós não somos bons, que nós estamos perdidos, que nós estamos espiritualmente o quê? Mortos por causa do pecado. Aí Jesus veio para resolver isso, mas os mandamentos mostram que ninguém é bom. Olha o 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo dela o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então tudo que a lei diz mostra que todo mundo está o quê? Condenado diante de Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. A lei diz isso, não diz? 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei que veio o conhecimento do pecado. Ninguém vai para o céu por guardar a lei. A lei só mostra que a gente é pecador. Por isso, olha o verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separava de Deus. Havia um muro ali que era o pecado, e a gente estava afastado de Deus, estava longe de Deus. Capítulo 6, verso 23. Deixa eu já... Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Separação de Deus, morte espiritual e morte eterna. Mas Deus nos deu um dom é dádiva, presente, que é a vida eterna. Havia um dilema. Deus, na sua justiça, tinha que punir o pecado, não tinha? Mas no seu amor ele queria salvar o pecador. E como que equilibrar isso? Por quê? Por causa de Deus ser justo, ele tinha que punir o pecado. O salário do pecado é a morte. Tinha que ter o pagamento. Aí, no amor de Deus, Deus queria salvar esse pecador. Então como que Deus resolve isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus equilibra os dois. Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos fazer uma pausa aqui nos versos e vamos pensar bem em alguma coisa, tá bom? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Primeiro, se cai o raio aqui agora, tá bom? Morremos todo mundo. Aí está aquela filinha para chegar no céu e Deus pergunta: por que é que eu vou deixar você entrar aqui? O que a gente vai responder para Deus? Eu sou bonzinho. O crachá da igreja. O que nós vamos responder? Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei. Eu faço coisas boas. Então vamos pensar o seguinte: pensando que nós
temos ali mais ou menos 10 mil pensamentos por dia. 25 mil palavras. Claro, tem gente que é um pouco menos, tem gente que vai para 60, 80 mil, né? Mas não importa. Nós temos muitos pensamentos, muitas palavras e muitas ações durante um dia. Supondo que a gente peque uma vez só em pensamento, uma vez só em palavras e uma vez só em ações, são 3 pecados por dia, o que é bem difícil. A gente peca muito mais que isso. Final do ano, 1095 vezes. Vamos fazer 1000 vezes? Depois de 52 anos, o Valdir morre, chega lá na frente de Deus e fala assim: Deus, eu não pequei tanto assim, eu só pequei 52 mil vezes. Deixa eu entrar aí, o senhor tem que dar um jeitinho para mim. Vai dar certo? Vamos pensar o seguinte: a nossa comparação não é com o Marcola, não é com aquele ladrão, aquele sem vergonha, aquele bandido. A nossa comparação é com um Deus santo. Então, um pecado já é suficiente para nos separar de Deus e nos impedir de chegar na presença dele, certo? Qual seria a comparação? Alguém fala assim: ah, mas eu também sou bom, tem coisas boas que eu faço, será que as coisas boas não pagam as ruins? Então vamos para a comparação do omelete. Você está fazendo um omelete, quebra um, põe na frigideira, quebra o outro, põe na frigideira, quebra o outro, põe na frigideira, quebra o outro, põe, pum, subiu o cheiro, estava podre. Aí você olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu, mexe e faz, e serve, vai dar certo? Não. Mas era só um que estava quebrado, era só um que estava podre, desculpa. Resolveu? E se tivesse 20 bons e um podre? Tá vendo? A mesma coisa a questão das obras. Você pode fazer 1000 obras boas, mas o pecado apodrece tudo. Então, não é que eu fazendo algumas coisas boas, e é bom fazer, é bom ajudar os pobres, ajudar quem precisa, a gente deve fazer isso, mas essas coisas não podem nos salvar, essas coisas não pagam os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário é o que você recebe por algo que você fez. Se trabalhou o mês inteiro, você recebe um salário por aquilo que você fez. Se você não trabalhou, você não recebe. Se você trabalhou um dia, recebe o salário de um dia. Se você trabalhou uma semana, o salário de uma semana. Um mês, o salário de um mês. O salário é algo que você recebe por aquilo que você fez. E o salário do pecado é o quê? E por mais que a gente queira fazer coisas boas, a gente não vai resolver isso. Mas aí veio Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço do nosso pecado lá na cruz, certo? E por isso a gente pode chegar diante de Deus, porque o nosso pecado foi pago. E como ele foi pago? Pela morte. Cristo morreu no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos o inferno, a separação eterna de Deus. Mas veio Deus, mandou o seu Filho ao mundo, ele pagou os nossos pecados. E vamos pensar numa comparação aqui, ó. A gente quer chegar, a gente está aqui, e Deus está aqui. E a gente quer chegar até Deus, não quer? Só que tem um problema. A gente tem um monte de pecado que impede a gente de chegar diante de Deus, não tem? Aí o que Deus fez para resolver isso? Deus mandou o Filho dele vir aqui no mundo. Ele viveu uma vida perfeita. E porque ele viveu uma vida perfeita, ele podia ser o nosso substituto. Então o peso do nosso pecado, o castigo do nosso pecado, a culpa do nosso pecado foi colocada sobre Cristo. Ele levou a nossa culpa, o nosso peso, o nosso castigo, ele levou sobre ele. Por isso agora então nós podemos chegar até Deus. Quando a gente crê que ele fez isso por nós, nós podemos chegar diante de Deus. E a questão é o seguinte: onde eu coloco a minha fé? E para comparar isso, lembra que a gente está falando que a Bíblia fala: arrependei-vos, convertei-vos. Você tem que crer naquilo que Cristo fez. Então vamos fazer uma comparação aqui. Como seria isso? Você está dirigindo e está lá Jesus na estrada pedindo carona. Claro que eu vou parar, porque não vai dar carona para Jesus, certo? Para o carro: Jesus, pode entrar. Aí Jesus fala: calma aí, vamos abrir o porta-malas primeiro? Aí abre o porta-malas, está lá toda a bagagem,
tudo aquilo que eu acreditei a vida inteira, tudo aquilo de errado que eu fiz a vida inteira, as minhas crenças, a minha fé naquelas coisas que eu achava que me resolvia o problema do pecado, meu bagageiro está lotado. Jesus fala, só dá para seguir viagem se você jogar fora toda essa bagagem. Isso é arrependimento. Eu achava que aquilo resolvia, eu achava que aquilo me levaria até os céus, mas não vai. Então eu esvazio o bagageiro e falo, tá, Senhor, o Senhor tem razão, eu me arrependo, isso não resolveu o problema do pecado, Jesus pagou os meus pecados da cruz, muito obrigado, então vamos embora. Aí entro no carro e falo, Jesus, vamos. Aí eu falo, não. Aí Jesus fala, não, quando eu vou junto, eu que tenho que dirigir. Passa por carona. Aí eu passo por carona, isso quer dizer uma submissão. Eu entrego a minha vida para ele dirigir a minha vida. Aí eu falo, Jesus, vamos embora. Jesus fala, esse caminho não, nós vamos ir no meu caminho. Isso quer dizer que eu mudo a direção da minha vida, isso quer dizer conversão total. Então, tem um arrependimento total, lanço fora a minha bagagem, a submissão total, está o volante da minha vida na tua mão, e aí tem a conversão total, vou no teu caminho, não no meu caminho. E é isso que ele está falando para a gente aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Continuando, Romanos 10, versos 9 e 10. Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que Paulo escreveu aqui, que Deus inspirou Paulo para escrever? Se com a tua boca você confessar a Jesus, será salvo. E como que é isso? No coração você crê, e porque você creu, você expressa aquilo em palavras. E a pergunta é simples: será que a gente creu? Será que realmente a gente diz, eu creio que o Senhor pagou os meus pecados, eu mereci ir para o inferno, eu estava perdido, eu mereci o castigo eterno, e o Senhor pagou os meus pecados na cruz, eu creio que foi por mim, e só o Senhor pode me salvar? Será que eu digo que nem aquele ladrão da cruz, eu estou aqui porque os meus pecados, os meus feitos merecem esse castigo, mas esse nenhum mal fez, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Será que a gente está pronto a crer no coração e dizer, Jesus morreu por mim, e virar para ele e falar, Senhor, eu creio que o Senhor pagou por mim, me salva, lembra-te de mim? 1 Coríntios capítulo 3, é o próximo livro da Bíblia, nós estamos passando agora na sequência, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque fiquei quando for outro fundamento, além que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da nossa salvação? Qual é o fundamento da nossa fé? Qual é o fundamento para ir para o céu? Jesus Cristo. As pessoas têm colocado outros fundamentos, as obras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sacramentos, santos. Mas qual é o fundamento que pode nos levar para a vida eterna? O único fundamento é Jesus Cristo. Só para ver aqui para o mapa, né? Corinto ficava na Grécia, próximo a Atenas. Capítulo 15, versículos 3. Nós vamos ler do 3 ao 7, mas vamos começar com o 3, tá? 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está falando, olha, se você ler o verso 1 e 2, eu quero mostrar para vocês o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é essa boa notícia? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A Bíblia falou que isso ia acontecer. Cristo morreu no nosso lugar. Verso 4. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não só morreu, foi sepultado, quer dizer, ficou morto, ficou lá no túmulo,
e está vivo, ressuscitou. Se a gente não crê que ele ressuscitou, a nossa fé é vã. Como que ele pode dar vida eterna se ele não ressuscitou? Aí ele começa a dar uma descrição das provas da ressurreição de Jesus. Versículos 5 a 7. Que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Pode ler o 8 também. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Então ele fala assim, olha gente, Jesus ressuscitou, não foi um ou dois que viram ele. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 12, ele apareceu para mulheres, ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Então, tem muitas provas de que ele ressuscitou. E se a gente continuar lendo o capítulo 15, se você quiser ler esse capítulo inteiro, que vai falando sobre a ressurreição de Jesus e fala das provas dessa ressurreição e fala, se não cremos, pode falar? Que ano, quantos anos depois disso? Tá. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita mais ou menos 55 depois de Cristo. Todas as cartas do Novo Testamento, todas elas foram escritas entre o ano 40 e o ano 96, 100 anos, vamos pôr. Num período de 60 anos foi escrito todo o Novo Testamento. Joia? Tudo isso, todos esses fatos eram muito vivos na mente dos discípulos dos apóstolos, porque tudo aconteceu no ano 30. No ano 40 está começando a ser escrito essas coisas. E vai até a morte de João, que foi o último dos apóstolos a morrer, que é Apocalipse. Uma outra pergunta, quantos anos eles viviam normalmente? Nessa época, em torno de 90 anos de idade. Alguns morriam muito mais cedo porque estavam sendo executados por crer em Cristo. Quer dizer, Tiago, irmão de João, foi morto novo. Foi o primeiro a ser morto dos apóstolos. O primeiro foi Estevão, depois foi Pedro. Foi Tiago. Todos os apóstolos acabaram sendo executados, menos João. Mas ele foi jogado numa ilha lá, isolada, para morrer lá. E foi ali que ele escreveu o livro de Apocalipse. Foi o que veio mais em torno de 100 anos de idade. Mais alguma pergunta, gente? O livro de Tiago era irmão de Jesus. O Tiago, que tem um livro escrito que nós vamos chegar lá, é irmão de Jesus. E Judas também, 2 livros da Bíblia foram escritos por irmãos de Jesus. Podemos continuar? O capítulo 15 fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se a nossa esperança está nesse mundo só, nós somos miseráveis. A nossa esperança tem que estar também na vida eterna. Eu sigo Jesus hoje, Ele mudou minha vida, eu sigo os passos dele, o volante está na mão dele, mas eu aguardo a vida eterna, porque Ele prometeu a vida eterna para mim. 2 Coríntios 5, 21. Desculpa, passei já. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 2 Coríntios 5, 21. Não, 15. O 15 está falando desse mesmo. Fala da ressurreição de Jesus. Agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez pecado algum? Conheceu o pecado e fez algum pecado? Não. Então Deus pegou e colocou sobre ele os nossos pecados. Deus o fez pecado no nosso lugar. Ele levou o nosso castigo. Ou como diz em Gálatas 3,13, está escrito aqui, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Gálatas era da região da Galácia, tá? E a região da Galácia fica onde é o centro da Turquia hoje. Livro de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos por quê? Graça, presente de Deus, nós não merecemos, não depende das nossas obras, é pela fé. Eu creio que Ele pagou os meus pecados na cruz, eu não mereço a salvação, não depende das minhas obras, para que eu não fique orgulhoso. Senão eu ia chegar no céu, olhar para o inferno e falar assim: vocês mereceram, vocês estão aí, mas eu dei conta do recado, eu consegui, aí eu ia ficar orgulhoso. Mas não, eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque Ele pagou os meus pecados na cruz e eu creio nele. A salvação não vem das nossas obras, não é pelos nossos esforços, é por causa que Jesus na cruz pagou o nosso pecado.
Ele deu a vida no nosso lugar. Pode falar. Sim. Paulo, ele não era parte dos 12 discípulos de Jesus. Paulo, depois que Jesus subiu aos céus, ele era um fariseu, daqueles fariseus que ficavam criticando Jesus, só que ele morava em outra região, ele morava na Turquia, e aí ele acreditava nas mentiras que os outros fariseus contaram de que Jesus não tinha ressuscitado, então ele perseguia a igreja. E aí no capítulo 9, quando ele tem aquela visão, Jesus aparece para ele, e ele viu, não, Jesus está vivo. E aí ele começa a seguir Jesus. E aí Jesus coloca ele como apóstolo depois daqueles. Mas no começo ele não era. Alguma pergunta, gente? Pode falar. Não depende das nossas obras. Como a gente viu lá com Adão e Eva, como a gente viu com Caim, na Torre de Babel. Não depende dos nossos esforços. Hoje cada igreja está fazendo a sua torre para chegar no céu. Uns é pela caridade, outros é por mandamentos, obediência, obras, rituais, achando que por aquilo que ele faz ele pode chegar até Deus. Veja que Deus está ensinando para a gente uma coisa diferente. No modo geral, a religião é a seguinte: você fazendo alguma coisa para tentar merecer o céu. E a salvação é diferente. Jesus veio ao mundo e fez tudo para que você possa chegar diante dele. Efésios 2:10 agora. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Somos feituras dele, criados. Veja só, lá em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos uma nova vida, somos filhos de Deus. Para quê? Fazer qualquer besteira que eu queira? Não, Deus preparou um caminho bom para eu andar nele. Um caminho onde eu vou fazer as coisas boas. Um caminho onde eu vou fazer obras boas. Mas essas obras não me salvam. Essas obras não me ajudam a ir para o céu. Elas são a consequência do que Deus fez na minha vida. Quando Jesus fala da parábola do semeador, diz que a semente caindo na terra boa, ela produz alguma coisa boa. Vai produzir fruto. Então o que está falando? Eu vou ser salvo porque Cristo me salvou, não é pelas minhas obras. Eu creio que Ele me salvou. A semente caiu dentro de mim. Eu acolhi essa semente, acreditei na mensagem, coloquei minha fé nessa mensagem, e aquilo produz fruto. Se espera coisas boas daquele que diz que crê. Então, ali os apóstolos, eles disseram na igreja, cultuar a Deus, ou eles se reuniram? Eles se reuniam. Então, quando Paulo estava perseguindo, o povo chamava eles de o caminho. Quando chegou em Antioquia, chamavam eles de cristãos. Então não havia uma placa, uma denominação, é o que o povo ia falando deles. O ponto principal aqui não era qual a igreja que era deles, porque não é nenhuma das que existe hoje, nenhuma, tá? O que era o ponto principal? Eram pessoas que creram em Jesus e decidiram andar no caminho dele. Isso é que é ser cristão. Está seguindo Jesus ou o sistema. Esse é o ponto que você deve avaliar e comparar com a Bíblia. Certo? Vamos lá? Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo o seguinte: para mim, enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para agradar a Cristo. Eu vou viver para andar no caminho de Cristo. E o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu vou morar com Ele. Olha como ele chama no verso 23. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então ele falou: eu estou apertado, porque eu quero partir e morar com Jesus, que é incomparavelmente melhor. Então, a minha avó morreu faz vários anos aí, e aí estou falando no velório dela, pedindo para eu dar uma palavra. E aí o que esses versos falam para mim? Enquanto eu estou nesse mundo, o meu viver é Cristo, eu vou seguir o caminho de Cristo, porque eu estou aguardando o dia em que eu vou estar na presença dele, vivendo incomparavelmente melhor. Resumindo, vivamos o melhor enquanto aguardamos o dia do incomparavelmente melhor. Se eu creio em Cristo, ir morar com Ele é incomparavelmente melhor. Mas a minha fé tem que estar nele.
Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Vamos ler o 13, o próximo livro da Bíblia. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, Paulo fala assim, olha, vocês estavam mortos por causa dos pecados. Vocês nem conheciam as leis de Israel, como circuncisão, como outras coisas, e por causa dos pecados vocês estavam mortos. Mas Deus nos deu vida como? Perdoando todos os nossos delitos. Veja que ele não fala alguns deles. Todos, todos, certo? Então ele pôde dar vida porque ele perdoou os nossos pecados. E aí a gente lembra de João 19:30, quando Jesus diz, está consumado, está tudo pago. E aqui está dizendo, ele perdoou todos os nossos delitos. Como que ele fez isso? Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, gravando-o na cruz. Então, aqui está o mapa de onde era Colossos, né? Que ficava na região da Turquia também. Como que ele resolveu o problema do pecado? Ele removeu o nosso escrito de dívida. Na porta da nossa vida estava lá, Valdir. Lembra as fichinhas de antigamente? Débito e crédito? Hoje faz em computador, né? Ninguém usa fichinha, mas antigamente era fichinha. Aí está lá o débito, pecador, mentira, pensamento, orgulho, incredulidade, está a lista de pecados lá. Merece ir para onde? Inferno. Aí, ele remove o escrito de dívida. Esse tinha ordenanças, comparando com os mandamentos, eu não conseguia guardar aquilo. Então o que ele faz? Ele sabia que eu estava em débito, e aí ele faz o seguinte, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele pagou todos os nossos pecados, por isso ele pode perdoar todos os nossos pecados. E aí, pensando na fichinha, agora do lado do crédito tem alguma coisa, que é o que Cristo fez por mim, a justiça dele no meu lugar. Ele foi justo no meu lugar, ele pagou o meu preço, ele levou o meu castigo, ele levou a minha maldição, e eu creio nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Tessalônica ficava perto de Filipos, na região da antiga Macedônia, hoje Grécia. Capítulo 1, verso 10. E esperar do céu a seu filho, aquele que suscitou dentre os jovens, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nós esperamos o dia que Jesus vai vir do céu, o Filho de Deus, e é Ele que nos livra da ira futura. É Ele que nos livra do inferno. É Ele que nos livra do castigo de Deus, da separação eterna de Deus. Ele veio, morreu no nosso lugar, e nós aguardamos o dia que Ele vai chegar, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos livra da ira futura, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele morreu no nosso lugar, e a nossa fé está nele. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo considerava Timóteo como um filho. E na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 4 e 5. Porque deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Deus tem um desejo, Ele quer que todos o conheçam, Ele quer que todos sejam salvos, porque só existe um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. E aqui, gente, eu vou ser bem claro, com muito cuidado e respeito, tá bom? Porque a gente tem que ter respeito pelo que as pessoas pensam de diferente. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter respeito, eu também tenho que ter respeito com vocês para falar a verdade. E o texto deixa claro que só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Um líder religioso, um pastor, um padre, não pode ser mediador entre Deus e os homens. É só Jesus Cristo.
Por isso eu posso falar diretamente com Ele, sem precisar intermediação de um ser humano, porque Jesus morreu pelos meus pecados e Ele ouve a minha oração. Um santo não pode ser o mediador entre eu e Deus, porque só existe um, que é Jesus Cristo. Não existe Nossa Senhora medianeira. Maria não faz mediação entre Deus e o homem. O único mediador é Jesus Cristo. Nem padre, nem pastor, ninguém. Existe só um mediador, que é Jesus Cristo. Qualquer outro que tentar pôr no meio disso é uma mentira contra o que Deus fez. É uma afronta ao sacrifício de Cristo no nosso lugar. A verdade é essa. Tiago 3,5. Próximo livro. Próximo livro é a segunda carta de Paulo a Timóteo, a outra é Tiago, capítulo 3, verso 5. É Tito. Tiago ainda vai chegar. Tito 3,5. Tito, eu falei errado. O erro foi meu. Tito 3,5. Alguém pode ler? Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Não é por obras que nós praticamos. Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, e o Espírito Santo nos dá uma nova vida. Não é por obras. 1 Pedro 1, 18 e 19. Aí eu estou indo um pouquinho para frente, não entrei em Hebreus, mas por causa de tempo mesmo, nem em Tiago. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Veja só, nós somos salvos não por causa de ouro, de prata, de quê? Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Ele morreu na cruz no nosso lugar. O que compra a nossa salvação não é a tradição que nós herdamos dos nossos pais, não é a religião que a gente carrega, é o Cristo na cruz pagou os nossos pecados. Dinheiro nenhum compra a salvação. Indulgências que são vendidas não compram a salvação. Igreja que está vendendo terreninho no céu não compra a salvação. É o que? Cristo na cruz derramou o seu sangue. E por isso nós podemos chegar diante de Deus. 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado com a verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo morreu quantas vezes? Uma única vez. O justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir a gente até Deus. Olha só aqui, ó. O homem pecador estava do lado. O pecado criava um abismo e o homem ia cair para o inferno. Deus estava do outro lado e por causa do pecado o homem nunca chegaria até Deus. Mas Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para quê? Para nos conduzir até Deus. É só através dele que a gente pode chegar diante de Deus. Não é das nossas obras. Gente, mais uns 5 minutos eu termino. Eu vi que passei o tempo aqui. Dá para ir, gente? Tá. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Deus mostrando para João, para ele escrever para a gente aquilo que Deus quer que a gente saiba sobre o futuro. Mas não somente sobre o futuro, mas também sobre o presente. A gente acha que Apocalipse só fala do futuro. Ele fala, a maior parte fala do futuro, mas o capítulo 1, 2 e 3, por exemplo, não falam do futuro. O capítulo 4 e 5 falam de parte do futuro, parte atual, tá? Não vamos estudar o livro inteiro que não dá tempo, mas verso 5, alguém pode ler? E da parte de Jesus Cristo, uma fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem que escreveu esse livro? Quem que mandou o recado para a gente? Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que ele fala é verdade. Nós podemos acreditar naquilo que ele disse, a fiel testemunha. Primogênito dos mortos, ou seja, o que foi ressuscitado dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou e continuou vivo, porque Lázaro ressuscitou, mas morreu. Mas ele ressuscitou para sempre. Ele está dizendo que ele é o primeiro desses, e nós seremos a semelhança dele também. Primogênito dentre os mortos. O que mais? O soberano dos reis da terra. Embora ele seja o soberano, ele nos ama individualmente, e pelo seu sangue derramado ali na cruz, nos libertou dos nossos pecados. Veja que desde o começo da Bíblia até o último livro da Bíblia é uma mensagem só do plano de Deus para resolver o problema do ser humano que se afastou dele, e veio Jesus, morreu na cruz, pagou o seu sangue, derramou o seu sangue, pagou a nossa dívida e nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 5, verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. Então, digno é aquele que o quê? Foi morto e com o sangue dele comprou para Deus pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. Ele, por o seu sangue derramado na cruz, nos comprou para Deus. Olha o verso 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro de receber louvor, glória e honra. O livro de Apocalipse é o final da revelação de Deus, é o grande final, é o livro da vitória do Cordeiro. O Cordeiro que veio, morreu por nós na cruz, pagou o nosso pecado, a nossa dívida, nos libertou dos nossos pecados, oferece o perdão a todo aquele que crê. Ele é digno de receber louvor e glória. Aqui é o livro onde está descrito a vitória do Cordeiro. É o livro final que descreve ele voltando vitorioso, aquele que resolveu o problema do pecado e nos dando a vida eterna, e descreve como vai ser esse lugar onde nós vamos morar. Olha só, capítulo 20, verso 15, e depois nós vamos no 21. E nós começamos no primeiro dia de estudo com esses versos também. 20 e 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aquele que não creu em Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. Aquele que não aceitou o sacrifício de Cristo no nosso lugar, que ele acha que vai ser salvo por obras, pelas que ele faz, ele não tem vida eterna, ele está separado de Deus e ele vai ser lançado no fogo. Mesmo que Deus não queira, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas tem pessoas que não querem crer. Lembra lá em Atos que a gente viu? Alguns que não queriam a vida eterna, não queriam saber, rejeitavam a mensagem. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Isso, Deus tem um lugar maravilhoso, e aqui vai começar a descrição. Você pode ler em casa. E aí, para você entender essa descrição, fala assim: ruas como que de ouro, como de cristal reluzente. Quer dizer isso? Ouro como cristal, como reluzente, uma confusão na cabeça. Lembre das palavras: como, semelhante, parecido. Ele está tentando fazer uma descrição para a gente daquilo que é maravilhoso, e ele não tem palavras para descrever. É muito melhor que tudo isso. Verso 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá. Não vai entrar quem fala mentira. Vai entrar alguém no mundo?
Não. Mas fala que aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse vai entrar. Ou seja, porque o pecado dele foi perdoado por Cristo na cruz. Por isso que é o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem creu em Cristo, aí Deus promete a vida eterna. Para encerrar o estudo, eu não quero que você saia daqui sem tomar sua decisão. Precisa vir na frente e levantar, não é isso. Mas no seu coração, você não pode deixar para depois. O sacrifício de Cristo por nós foi suficiente. Ele resolveu de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E chega um momento em que nós temos que tomar a decisão. Eu me arrependo, aquilo que eu acreditava não serve, eu creio no que Ele fez. Eu entrego a minha vida para Ele, o volante está na mão dEle, e eu vou na direção do caminho dEle. Eu quero que você pense nisso, e não vá para a cama, sem resolver isso na sua vida, no seu coração. Todo aquele que crê, tem a vida eterna. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem a vida eterna. Não durma sem ter essa decisão para a sua vida, porque todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem a escolha, ela é sua, você com Deus, mas não deixe de tomar essa decisão.